único quarto da casa que não ficava no segundo andar. A casa dos meus pais era um sobrado alto, então, ao entrar na casa, ela se dividia em 2 andares, meio lance de escada subindo para cima e outro descendo. O andar de baixo tinha a sala de estar, a garagem, o meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa ficavam todos no andar de cima. Como cresci sendo o mais velho e o único menino da casa com 2 irmãs, ganhei o quarto de baixo porque era o maior e, modéstia à parte, o quarto mais legal. Depois que completei 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmã mais nova e eu ganhei uma cama de casal, o que foi uma grande melhoria porque o quarto era grande e definitivamente cabia uma cama maior. Quando eu tinha 12 anos, minhas irmãs mais novas tinham cerca de 5 e 8 anos. Nessa idade, eu podia ficar sozinha em casa, mas minha irmã de 5 não podia ficar sozinha comigo e minha irmã de 8 anos só podia ficar sozinha comigo se meus pais não fossem ficar fora por muito tempo. Se eles fossem precisar sair por períodos mais longos, então um dos meus pais levaria minhas 2 irmãs nesse curto período de tempo. Digamos que umas 3 noites seguidas, talvez um pouco mais. Eu estava acordando no meio da noite sem motivo e tinha dificuldade em voltar a dormir. Considerando que eu tinha 12 anos, eu sabia que não deveria estar tendo problemas de sono nessa idade. Estava dormindo com o ventilador ligado ao lado da minha cama porque estava fazendo calor naqueles dias de verão. Então eu não tinha certeza do que exatamente estava me acordando, já que o ventilador produzia um som constante de ruído branco. Uma dessas noites, eu me levantei depois de acordar para encher meu copo de água. Fui ao banheiro, bem ao lado do meu quarto, e enquanto enchia o copo pensei ter ouvido algo vindo de dentro do meu quarto. Desliguei a torneira e fiquei escutando, mas agora eu não tinha mais nada além do som do ventilador. Caminhei até a porta do meu quarto e não conseguia identificar o que era, mas algo estava me deixando inquieto sobre o meu quarto. Decidi subir para a sala de estar e dormir no sofá naquela noite. Acabei pegando no sono eventualmente, mas naquela mesma noite acordei novamente. Dessa vez ouvi barulho vindos da cozinha. Vi o brilho da luz da geladeira e ouvi sons de alguém mexendo nela. A disposição da casa era tal que a cozinha ficava fora do campo de visão do sofá na sala de estar. Então eu não podia ver quem estava lá. Ouvi a porta da geladeira fechar, depois passos se afastando e descendo as escadas. Eu estava sonolento, então voltei a dormir. Acredito que foi no dia seguinte que minha mãe estava dobrando roupas no meu quarto e me disse que meu quarto estava com mau cheiro e que eu precisava limpar o que quer que fosse aquele cheiro. Ignorei ela, porque eu realmente não estava sentindo cheiro de nada, quisera eu não tivesse ignorado ela. Naquela noite, meu pai ligou o ar-condicionado porque estava muito quente. Depois de assistirmos a um filme em família, todos começaram a se preparar para dormir. Fui para o meu quarto e joguei videogame por um tempo antes de começar a sentir sono. Naquele momento, desliguei a TV e o console e me virei para o lado para dormir, como eu sempre fazia. Caí no sono, mas mais uma vez acordei logo depois. E não sabia o que era o som que eu ouvi. Tudo que eu ouvi era o ventilador soprando ar, e quando ele parou de soprar, o quarto ficou em silêncio. Mas eu ouvi algo respirando, e não era a minha respiração. Olhei ao redor do quarto, a porta do armário estava fechada, então não era de lá que vinha o som. Parte da minha inocência infantil me fez pensar que era a minha irmã mais nova tentando pregar uma peça em mim. Fui para o chão e olhei para o único lugar que conseguia pensar, debaixo da cama. Levantei a parte do lençol que ficava pendurada na parte de baixo da cama e havia um homem muito grande deitado embaixo da minha cama, sobre um monte de cobertores. A cabeça dele estava voltada para mim, mas os olhos estavam fechados. Caí para trás e praticamente rastejei para fora do quarto, gritando pai. Ouvi a porta dos meus pais se abrir e eles gritaram e preocuparam. Apontei para o meu quarto e disse embaixo da cama. E meu pai foi e arrastou aquele homem muito grande e sujo para lá fora. Lembro-me claramente do meu pai forçando o homem para fora, enquanto minha mãe chamava a emergência. Tenho certeza de que ele foi preso por um tempo, ou talvez não, porque era um sem-teto. Quem sabe? Isso me causou um grande dano mental. Eu nem sequer queria dormir no meu próprio quarto por um bom tempo, ou mesmo naquela casa. Depois, meu pai instalou câmeras de segurança em toda a casa. Nós jogamos fora tudo que estava aberto na geladeira, porque não tínhamos ideia do que ele tinha tocado a boca lá dentro.
O medo de alguém estar embaixo da minha cama ficou comigo por muito tempo, anos depois. Não sabemos sequer quanto tempo ele esteve escondido lá embaixo. Poderiam ter sido alguns dias, pelo cheiro, a pessoa mexendo na geladeira, eu acordando aleatoriamente todas as noites por alguns dias. Independente de suas intenções, ter alguém escondido embaixo da sua cama é o pior pesadelo para qualquer criança. Essa história é do meu bisavô, que atualmente tem incríveis 101 anos de idade. Ele costumava contar essa história em encontros familiares há anos. Ele é da cidade de Yarislava, na Rússia. Acho que na época em que ele nasceu ainda era União Soviética e, é claro, ele serviu sob a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, ele fugiu para os Estados Unidos alguns anos após a Segunda Guerra para escapar do comunismo. Ele me contou essa história novamente recentemente. Era pouco depois de uma batalha que não foi uma grande batalha importante na guerra, mas ainda resultou em um grande derramamento de sangue soviético e alemão, como a maioria das batalhas da época. Era noite e, de acordo com meu bisavô, fazia muito frio naquela noite, um frio infernal. Eles estavam em um pequeno prédio que era um dos pouquíssimos edifícios sem danos, o que era ótimo porque estava quente. Ele e seus camaradas estavam celebrando com bebidas, canções, risadas e brincadeiras. Você pode imaginar como seria uma celebração naquela época. Em algum momento da noite, 2 soldados camaradas entraram no prédio. Meu bisavô e seu amigo Sérgio não gostavam desses 2. Aparentemente eram porque eles eram fofoqueiros e simplesmente caras desagradáveis. Sérgio perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar e ele concordou. Eles colocaram seus casacos pesados e saíram para o ar gelado. Meu bisavô pegou um cigarro, assim como Sérgio, e ele acendeu ambos os cigarros. Eles conversaram por um tempo, ambos aproveitando o cigarro e o sentimento de glória que vinha junto com a vitória na batalha que estava ocorrendo há cerca de 2 meses. Após meu bisavô terminar o cigarro, eles estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram o que parecia ser um grito vindo da floresta à distância. Temendo que fosse um grito de um dos camaradas, possivelmente sendo atacado por um grupo de alemães enfurecidos, eles voltaram rapidamente para dentro e pegaram suas armas. Por causa da possibilidade de alemães armados estarem por perto, eles conseguiram convencer mais alguns soldados a correrem para a floresta com eles. Meu bisavô mencionou que, à medida que avançavam mais na floresta, ele começou a sentir uma sensação estranha, como um pavor e medo. Quando não conseguiam mais ouvir os gritos, meu bisavô sugeriu que eles se dividissem em duplas e procurassem quem quer que fosse. Sérgio foi com ele, enquanto os outros foram em suas próprias duplas. Depois de cerca de 2 minutos andando na escuridão da floresta gelada, meu bisavô disse que ouviu um choro fraco, como se alguém tivesse com dor. Sérgio também ouviu isso, então eles seguiram na direção do som. Eles começaram a ver gotas de sangue na neve. Então ambos começaram a considerar a situação mais ameaçadora do que antes. Até hoje, meu bisavô ainda fica arrepiado quando conta essa parte da história. Quando ele e Sérgio chegaram à fonte do choro, eles encontraram a cena mais bizarra e perturbadora que já testemunharam. 2 soldados alemães no chão, um morto e outro vivo. Um deles estava com o uniforme rasgado e todo ensanguentado. O sobrevivente estava encolhido perto de uma árvore, murmurando coisa em alemão. Eles não notaram meu bisavô e Sérgio imediatamente. Meu bisavô então se aproximou do outro corpo. O cadáver estava horrivelmente mutilado, com membros faltando, pele arrancada do rosto, o uniforme estava rasgado e parecia que ele tinha sido cortado. Algo que chamou a atenção do meu bisavô foi o cheiro. Ele não conseguia descrever o cheiro, dizendo que não era o cheiro de um corpo morto, mas parecia cheiro químico. O corpo parecia fresco. Sérgio examinou o soldado vivo que, ao notar Sérgio, deu um pulo de terror, como se tivesse sido traumatizado. Ele gritava coisa em alemão. Somente então, meu bisavô percebeu que a perna do soldado estava despedaçada e seu peito estava ensanguentado. Ele disse que lembra do alemão gritando algo como "das colas" ou algo parecido. Sérgio sacou sua pistola e pôs fim ao sofrimento do alemão com um único tiro na cabeça. Quase imediatamente após isso, meu bisavô descreveu ter ouvido ruídos semelhantes a gemidos. Foi quando uma criatura muito alta começou a correr na escuridão, afastando-se deles. Com medo, Sérgio e meu bisavô começaram a atirar aleatoriamente na direção da coisa. Os outros homens correram até lá,
mas a criatura já tinha ido embora. Todos os homens foram repreendidos quando voltaram para a vila, mas um relatório foi enviado ao alto comando, porém a investigação nunca prosseguiu. Meu bisavô afirma que foi a experiência mais aterrorizante de sua vida, e ele ainda se sente estressado ao lembrar da visão do alemão dilacerado e daquela coisa. Isso aconteceu quando minha noiva Morgana e eu acabamos de nos mudar para a casa em uma cidadezinha tranquila. Ainda moramos nessa casa, e é uma casinha modesta e fofa, perfeita para nós e para um casal de filhos, se decidirmos ter. Conhecemos um dos vizinhos logo de cara e eles pareciam legais. Era um casal mais velho, na casa dos 60 anos. Os vizinhos do outro lado estavam um tanto distantes, então demoramos um pouco para conhecê-los. Ainda estávamos na fase de desembalar e mobiliar. Deve ter sido por volta da segunda semana morando na casa. Estávamos exaustos de trabalhar todos os dias e também de arrumar a casa e descarregar as coisas. Morgana estava cozinhando macarrão na cozinha, e eu estava sentado à mesa conversando com ela enquanto olhava meu laptop para comprar tapetes para a sala. Estava um pouco abafado dentro de casa, então eu ia abrir a porta dos fundos, mas ao me aproximar dela, olhei para o quintal e notei alguém sentado em uma das cadeiras. Ele estava meio curvado, com a cabeça baixa. Quando eu digo que quase me caguei quando vi isso, não estou brincando. Sussurrei o nome de Morgana e disse para não gritar, mas que tinha um homem no quintal. Ela veio olhar pela janela e se assustou. Ela me puxou e se escondeu atrás de mim, dizendo para eu ir dizer alguma coisa. Não, espera, não. A verdade é que eu mesmo não sabia se deveria ir lá fora ou não. Para ser honesto, eu não sou o maior sujeito. E embora esse cara estivesse de costas para nós e sentados, ele parecia ser maior do que eu. Morgana então sugeriu que eu batesse no vidro e gritasse para ele sair. Eu não queria fazer isso, estava com medo. O quintal é enorme, mas logo depois da porta do quintal tem um deck com alguns móveis externos. As luzes no quintal estavam apagadas. Nós o vimos apenas pelas luzes internas brilhando através da porta de vidro. Isso significa que ele devia saber que estávamos ali dentro. Eu disse, dane-se. Bati no vidro e gritei, ei, você precisa sair da nossa propriedade. O homem virou para olhar para mim, então se levantou com meio sorriso, quase como se estivesse rindo. Parecia ter uns 50 anos, com uma barba cinza muito comprida e tatuagens até os pulsos. Ele veio até o vidro, eu me certifiquei de que a porta estava trancada, e ele ficou do outro lado da porta de vidro e desviou o olhar para Morgana. Ele começou a lamber os lábios e dizer coisas nojentas. Eu gritei que ia chamar a polícia, fechei a cortina para nos livrar dele, liguei para a emergência e pedi ao operador para enviar a polícia para a nossa casa, implorando para que eles fossem o mais rápido possível. Ainda podia ouvir o homem do lado de fora, falando agora em um volume muito alto, quase gritando, ainda dizendo coisas nojentas sobre Morgana. Coloquei o telefone no vidro para que a operadora pudesse ouvir, e ele me fez ficar na linha até que a polícia chegasse. Eventualmente ficou silencioso lá fora, então dei uma espiada pela janela. O cara tinha sumido. Eu não vi a hora que a polícia chegasse, e quando eles chegaram, eles vasculharam o quintal, fizeram um relatório e foram embora. Achamos que tinha acabado, mas mais tarde, naquela mesma noite, quando estávamos na sala assistindo TV, ambos concordamos que ouvimos algo do lado de fora do quintal. Eu fui até a janela e abaixei a cortina o suficiente para ver que o homem estava lá fora de novo, com um cigarro na mão. Ele estava falando sozinho, ou tentando falar conosco, olhando para a nossa casa. Ele notou a cortina abaixada e correu até a janela. E eu dei um pulo para trás e ele começou a bater na janela, dizendo todas essas coisas horríveis sobre o que queria fazer com a Morgana. Eu disse para ela subir as escadas, que eu não queria que ela ouvisse mais aquilo. Eu gritei, vou chamar a polícia de novo. Então os batimentos pararam e ele ficou em silêncio. Esperei alguns segundos antes de abaixar a cortina para olhar e ele tinha sumido de novo. Subi as escadas para confortar Morgana, que estava visivelmente abalada. Eu disse a ela que ele tinha ido embora quando, em retrospecto, eu deveria ter chamado a polícia novamente. Lá embaixo ouvi batidas e pancadas. Desci um pouco as escadas e ouvi as batidas nas portas dos fundos e a maçaneta girando. Ele estava tentando entrar na casa. Peguei o telefone na cozinha e liguei para a emergência novamente, implorando para eles enviarem a polícia imediatamente. Dessa vez, a polícia chegou muito mais rápido, e não alertei o cara lá fora de que eles estavam vindo. Infelizmente, quando eles chegaram, o homem havia desaparecido de novo.
Provavelmente ele apenas correu para dentro das árvores no fundo do quintal. Ele não voltou mais naquela noite. No dia seguinte, fomos bater nas portas dos vizinhos, nos apresentamos para aqueles que ainda não conhecíamos e perguntamos se conheciam alguém que correspondesse à descrição daquele homem. O que descobrimos foi perturbador. Um casal que morava algumas portas abaixo de nós conhecia o homem. Ele era conhecido por espancar a ex-esposa e ter problemas com álcool e drogas, e geralmente era considerado muito perigoso. Ele morava por perto, em uma casa pequena e deteriorada que ficava a algumas quadras de nós. Essa é a parte mais assustadora. Nós o denunciamos à polícia, mas como não tínhamos vídeo, não pudemos apresentar acusações. Não sabemos se ele ainda mora lá porque não ouvimos mais nada sobre ele há muito tempo. Espero que continue assim. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!